Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos bem. O conteúdo do Drica Ribas está meio picado por causa da quarentena, família em casa e fica um pouco difícil, filho com exercício de colégio, tudo. Mas sempre que eu tiver um momentinho, eu venho aqui para fazer análise Drica Ribas para vocês. Se vocês gostam de bate-papo cotidiano Brasil Europa, não deixe de se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais caso vocês gostem. E se por acaso você é brasileiro que vive aqui na Áustria e tem problemas para entender as instruções do governo, não deixe de deixar o seu comentário embaixo. O papo de hoje é confinamento entre salvar vidas e arrancar a economia, que é mais ou menos esse o grande desafio que tem sido colocado e que tem sido amplamente discutido aqui no centro-norte da Europa. Confinamento é uma palavra que eu não escutava há muito tempo, né? Eu li um texto na imprensa brasileira e saiu essa palavra. Eu achei interessante, né? Porque acaba combinando com o Sperrezone. Com o Sperrezone, você pode, entre aspas, deixar o seu domicílio para fazer compras, quem sabe dar o famoso Frischluft, dar uma volta numa praça e voltar para casa, e seguindo as instruções do governo de ter minimamente 1 metro de distância um do outro. Isso são as medidas daqui. Também ontem eu estive no supermercado, eles pedem para que se pague com o débito, né, o bancomat, como se chama em alemão, e eles colocaram umas, como se fossem não os vidros, mas uns plásticos transparentes para proteger os trabalhadores, no caso os caixas, para que eles tenham menos contato possível com as pessoas, ou seja, porque estão altamente expostos, né? Porque tem que trabalhar, os supermercados estão abertos, estão variados, tem os produtos, então não precisa estocar, isso é uma coisa muito importante, que eu acho que se decretando a quarentena no Brasil, tem que dar as condições de serviços mínimos funcionarem, por exemplo, como funcionam os supermercados abertos, farmácias, os bancos, o transporte público, especialmente para aqueles que precisam trabalhar para minimamente uma sociedade funcionar. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. O número de casos, infelizmente, tem aumentado. Aqui na Áustria já passou dos 6 mil infectados, com 30 mortos, a maioria senhores do grupo de rua, pessoas, senhores e senhoras de grupos de risco, e tem 112 pessoas que estão saudáveis. Então, e uma outra que a gente pode comemorar notícia é que mais de 90% dos casos são tratados em casa, ou seja, monitorados em casa, justamente para evitar com que o vírus não se propague. Outra coisa também que tem se discutido muito por aqui é que o epicentro de propagação é o estado do Tirol, inclusive há uma, tô vendo aqui uma anteninha aqui no meu, há uma discussão sobre a cidade que possui uma estação de esqui que é Ischgl, e que aí já tinha tido casos já no mês de fevereiro e as autoridades não acionaram ou não tomaram as providências que seriam colocar os funcionários em quarentena, fazer a desinfecção ou até mesmo fechar a estação de esqui. E preferiram não fazer isso para lucrar. Então isso está vendo uma discussão muito grande aí. É claro que existe um impacto econômico, uma vez que você paralisa a sociedade, as pessoas não saem de casa, lojas fechadas, tudo fechado, isso é um impacto econômico. E já são 97 mil desempregados aqui na Áustria, de uma população de 8 milhões, a maioria são da área do turismo e da área da construção. O governo tem feito anúncios de pacotes de ajuda, no total até agora de 42 bilhões de euros, para salvar as pequenas empresas, pequenas e médias empresas, ou seja, injetar dinheiro para assim que for possível, se Deus quiser, a partir do 13 de abril, a vida voltar ao normal e arrancar a economia o mais rápido possível para tentar para evitar uma recessão. Esses são os casos, mas claro que a questão de saúde
tem em primeiro lugar. Vamos falar algumas palavras em relação ao discurso do Bolsonaro, que gerou um debate muito grande no Brasil. A primeira coisa, eu acho que tem muita gente que não, a ficha não caiu ainda 100% em relação ao problema. Então, seguindo os passos da Itália ou da Espanha. Quem sabe, com sorte, o vírus fique mais ameno, né, com o calor, mas ninguém sabe, na verdade é que ninguém sabe. Eu acho que eu acho que a gente não pode ser lunático e dizer assim, a economia vai muito mal, é verdade, mas a gente também não pode ser lunático a ponto de dizer que esse vírus, que tem um potencial mortal para um grupo de risco e que inclusive pode matar jovens, que os próprios médicos e cientistas não sabem e que eles estão vendo como se fossem laboratórios ao ar livre, e que muito, pelo menos eu posso falar que no começo, quando começaram a falar do vírus, do coronavírus, do Covid-19, e que a gente via aquelas imagens da China construindo hospitais e os médicos como se fossem astronautas, a gente pensava assim, nossa, mas que será que a coisa é tão grave? E a coisa é grave, a coisa é complicada e tem impactos profundos do ponto de vista de saúde, que é a discussão daqui também, de ter UTIs livres nos hospitais. Isso tudo custa dinheiro de qualquer forma. Ou seja, se você decidiu ignorar e deixar a população morrer, que é mais ou menos isso, ou se você simplesmente você congela a sociedade, bota as pessoas no isolamento, confinamento, o nome que vocês queiram dar, para que evitar com que elas tenham menos contato social, para que o vírus não se propague. Custa dinheiro de qualquer maneira. O problema no Brasil é que isso mostra a falta de infraestrutura que nós temos, porque, por exemplo, as instruções do Ministério da Saúde é que se vá ao posto. As instruções da Organização Mundial de Saúde é que se faça os contatos por telefone e que se teste o maior número de pessoas e que para que essas pessoas que estão infectadas, elas sejam isoladas. E essas medidas não vão ser cumpridas, porque o Brasil não tem infraestrutura para isso. Tem gente que fala que o SUS funciona. Não sei para quem funciona. Talvez para o centro-sul do Brasil deva funcionar, mas seguramente para as áreas mais pobres no Brasil, especialmente no Nordeste não vai funcionar. Aí vem aqueles que dizem assim, mas são os mais velhos. Eu te pergunto, você vai achar engraçado ver sua mãe, ver seu pai, ver sua avó, sua avó, sua tia, seu tio, simplesmente o médico falar para você, olha, assina aqui o papel porque eu tenho que deixar ele morrer? Vocês acham que isso é uma decisão engraçada? Ou seja, uma camada da população que trabalhou muito duro, vou dizer assim, que trabalhou muito e deixar simplesmente morrer porque o governo simplesmente não se interessa? Então, eu acho que nesse ponto, o discurso do Bolsonaro é irresponsável, simplesmente. É lunático. É claro que ninguém é louco, que a economia, e desculpa, eu vou dizer muito sincera aqui, a economia já foi para o saco. Ponto final. A pergunta agora, no meio desse estrago, é como fazer para salvar vidas, o maior número de vidas possível e como arrancar depois da quarentena. Eu não vejo nenhum dos dois falando do assunto. Fica todo mundo ali da divagação. Por exemplo, o Fundo Nacional Eleitoral, lá, o famoso 30 bilhões que todo mundo falou, por que não dedica uma boa parte desse dinheiro para se preparar os hospitais, as UTIs, proteger os profissionais de saúde, porque esses que vão estar na linha de frente nessa guerra contra o coronavírus? Ninguém, ou quase ninguém falando no assunto. Vai ter que ter pacotes de incentivo para os pequenos e médios empresários. Isso não tenha dúvida, as pessoas estão preocupadas e com razão de estar. Então o governo tem que ter ideias e não fazer essa maluquice que está sendo feita, essa briga, acusando, não acusando a imprensa, acusando a ciência, os fatos do mundo real. Eles saltam a cara. Foi o que aconteceu com a China. A China tentou esconder o problema. Vamos ser sinceros, eles tentaram.
Mas a coisa era fora de controle e eles tiveram que tomar medidas. Claro que tomaram medidas porque a China é uma ditadura. Aqui não estamos trancados, não tem um policial aí na porta do prédio, mas existe um trabalho de conscientização junto à população para que a população não saia de casa ou evite o contato social. Até aqui nós da Áustria, nós somos vizinhos na Itália, a gente vê a situação na Itália e tem vários depoimentos de médicos e enfermeiros, sejam espanhóis e italianos, é de chorar, é de cortar o coração. Então é muito difícil, não são decisões simples e não são soluções mágicas para problemas difíceis. Então é isso. A minha experiência do confinamento é incrível, né? Da sala para o banheiro, para a cozinha, a varanda, quando o tempo está muito frio aqui atualmente, descer para fazer compras e assim vai. A gente torce sinceramente que a tal da curva baixe. Infelizmente aqui na Áustria não está baixando, ou muito ao contrário, ela está subindo aceleradamente, com tendência a subir mais. E aí eu peço para vocês aí no Brasil que vocês tenham um mínimo de senso nos políticos, que eles coloquem a mão na consciência e pense sinceramente na população e mais ainda na população carente. Tem coisa, notícia mais louca do que os traficantes nas favelas do Rio de Janeiro darem toque de recolher e suspenderem o baile funk. Imagina, suspender o baile funk falando assim que esse tal de vírus é muito complicado. A que ponto estamos, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. Mais uma vez, se vocês gostam de Bate-Papo Brasil-Europa, não deixe de se inscrever aqui no Drica Ribas TV. Eu sei que os conteúdos estão meio picados, mas a gente vai gravando e vai conversando à medida que é possível. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fique em casa, lave as mãos e siga as instruções das autoridades, especialmente do Ministério da Saúde. Fui.